Olá, meus amores. Então, sejam todos oficialmente muito bem-vindos aqui ao nosso encontro 3 da nossa comunidade GCN. A gente está com uma comunidade, vou dizer que a mãe dessa, ela veio antes, e essa daqui está só modelando na energia de separar uma egrégora que realmente está na busca de resultados. E o pessoal que está aqui agora com a gente online já fez o seu pitch, né? Já explicou o que faz e o que serve, redes sociais e afins. E agora a gente vai começar um conteúdo aqui. E eu vou falar a verdade para vocês que eu acabei de criar o tema agora. Eu escolhi me desbloquear em relação à comunicação, mas a gente só aprende fazendo, né? Não dá para aprender num livro, né? Tem que fazer, 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 porque cada um se conecta e se comunica da sua forma. E hoje eu tive uma experiência, amores, extraordinária. Uma experiência, várias experiências. Desde a hora que eu sentei aqui na frente do computador, já é quase. Ó, começamos certinho, hein, amores? Estamos bom no tempo, hein? 20 e 40 aqui. A gente teve 40 minutos de pitch e agora a gente está começando aí o conteúdo. Para que conteúdo? Para a gente se alinhar. A gente tem que alinhar em mentalidade, porque cada líder de grupo tem a sua mentalidade e vai conduzir da sua forma. Hoje, a Doutora Prosperidade, a comunidade da Doutora Prosperidade, que é um grupo de WhatsApp, se vocês ainda não fazem parte, vocês entram no site que vai estar aqui na descrição do vídeo, desse nosso conteúdo, www.draprosperidade.com.br. Vocês vão entrar na comunidade da doutora e a comunidade do GCN também. Dá para entrar aqui. A gente vai logar ainda ela dentro do nosso site, mas vai ser nossas bolhas de nutrição. Por quê? Porque a gente quer cliente solo fértil. Se a gente tem um cliente que veio para nós no susto ou no gatilho, das 10 mil coisas que ensinam o mercado, às vezes aquele cliente pode ser um cliente que vai reclamar de você. Pode ser um cliente que não vai funcionar com você. E a maior parte dos personagens e dos empreendedores que estão conosco são especialistas. Infoprodutores, mentores, coaches, educadores, terapeutas. Aqui, a gente quer entender vocês para ajudar vocês a ser vocês. Aliar pessoa física com pessoa jurídica e tudo ser próspero, lindo e maravilhoso. É possível? É possível. Tem gente que já vive isso. Agora, para que a gente magnetize as pessoas certas, vou falar a verdade, a gente precisa estar bem. Hoje, eu tive uma experiência do começo, meio e fim com a Vanessa, que ela veio através de rede de networking. Ela é cliente, ela é mentorada, ela é aluna do meu parceiro Tiago Caetano, que está em terapia uma hora dessa, porque ele está passando pelo turbilhão de acoplar aqui na Doutora Prosperidade. A gente estava numa energia da locomotiva. Com a parceria com a Cris, a gente vai assim, ó, para cima agora. Precisamos ter clareza para onde vamos. E a ambiência desbloqueia. E a ambiência bloqueia. Amados, de verdade, eu quero muito ser uma ambiência. Eu quero muito criar uma ambiência que desbloqueia. Nós temos o nosso amado Sérgio, meu vizinho lá de Curitiba. Agora não estou mais em Curitiba, no Paraná, mas sou de lá. E eu conheci o Sérgio aqui. Amores, com a tecnologia, o dinheiro pode vir a rodo. Pode vir numa quantidade que vocês não conseguem contar.
Mas para chegar nesse lugar, vocês precisam estruturar. E de estrutura, minha gente, eu estou aprendendo, e aprendendo, e aprendendo. E hoje eu levei um peido da minha amiga Cris aqui, eu falei... E eu tô assim, ó, tá bom, eu vou, entendeu? Eu vou, entendeu? Eu vou fazer o que precisa ser feito. Porque através de nós, do nosso resultado como empresários, como empreendedores, seja lá o que você se denominar, ele é um resultado em nível de terra. A gente não tem ideia das coisas que a gente pode mover. Nós podemos mover montanhas. E nós podemos deixar um cisco ser uma montanha. Uma puta de uma objeção de merda que a gente está dizendo que aquilo lá é verdade e por aquilo lá ser verdade, numa historinha que a gente contou, a gente não anda. Daí ali eu fico puta de raiva, eu fico nervoso. E sim, através do GCN, eu estou me aliando a pessoas novas, porque se eu não me misturar com pessoas novas, eu vou ficar com a minha mentalidade velha. Fazendo o quê? Cocriando a mesma coisa. E eu lá quero o mesmo resultado, se eu entendo que dá para ter resultado melhor. Como? Tendo mais negócios. Como? Tendo novas parcerias. Como? Se desbloqueando. Fazendo coisas diferentes. Como? Vamos lá. A Vanessa, que entrou agora para a empresa, a gente está se conectando, ela está sendo um braço aqui importante de conexão com as pessoas que estão aqui dentro da doutora. A Vanessa precisa fazer 6 anos de administração de empresas, 2 anos de MBA em gestão financeira com controladoria, várias horas em Excel, a vida inteira em Excel, né, Vanessa? Estava dando aula de Excel para ela lá hoje. Ela precisa fazer pós-graduação em terapia financeira, 15 formações de terapia. Não! Ela precisa dar as mãos para Nanda. A gente só vai mastigando o conteúdo e andando juntos. Então, entendam a importância de permitir que aliados venham para vocês. E se conectar de uma forma... Como que eu vou chamar? Se conectar de uma forma genuína. Essa é a melhor palavra. Eu coloquei um tema. Thiago, bem-vindo, meu irmão. Ó, conectar de uma forma genuína. Tipo, se interesse pelo negócio do outro. Ouça o negócio do outro. Então, vamos lá. Se interesse pelo negócio do outro. Ouça o negócio do outro. Entenda o negócio do outro. Seja a contribuição no negócio do outro. O Pix é uma consequência inevitável de você ter uma estrutura sólida, profissional, dentro da sua empresa. Não se conecte só com quem você é o teu cliente ideal.
Não se conecte só com quem é o seu cliente ideal. Porque às vezes aquela pessoa que você não dá nada, porque você julga pra caramba, pode ser que vai ter que catapultar. E você está ali julgando. Será que ela tem dinheiro para me pagar? Hoje eu me pergunto quais são as infinitas possibilidades que eu tenho com essa pessoa. E vale até casamento, amores. Parceria, amizade. A gente pode ser nutrido de várias formas com o networking. Ele não tem que ser necessariamente Pix. E quando você entra nessa frequência, você solta para Deus mexer na sua vida e no seu negócio. Em vez de ficar julgando o tempo inteiro quem pode te pagar ou não pode te pagar, quem pode te pagar ou quem não pode te pagar. Eu estou vendo aqui dentro do meu negócio várias pessoas vindo como anjos de luz para me salvar. E às vezes é só uma negociação que precisa ser feita, uma negociação bem feita. Você não precisa de dinheiro. Daí você fica só funcionando dentro do teu negócio diante a dinheiro. Tenho dinheiro para pagar ela? Para comprar? Essa pessoa tem dinheiro para me pagar? Para me comprar? Ou seja, eu estou aqui. Bem-vindo, João. Volte sempre, meu amigo. Ou seja, tamo junto, hein? Volte. Ó, ou seja, eu estou desde. Eu vendo prosperidade desde o meu primeiro emprego, que foi em lotérica, né? Eu vendia bolão da Mega. Agora eu vendo outras coisas. Não vendo mais sorte, eu vendo coisas concretas, consistência, inteligência financeira. Tamo junto, Sérgio. Ou seja, estamos aqui estudando o que que é esse rolê, quem é esse dinheiro aí. O que é esse rolê do dinheiro? O que que acontece com quem tem dinheiro? Qual que é a mentalidade de quem não tem? E é sobre duas coisas sempre, mentalidade e habilidade. A mentalidade a gente troca aqui em networking. Só de você passar o dia inteiro com a pessoa, você come a habilidade dela. Quando você vê, você já está funcionando igual, ela nem percebe. Eu tenho falas, eu sei que eu falo meio caipira, e daí aí que eu tava meus negócios lá de minhas crenças, meus julgamentos da minha parte de comunicação, de me expor. Tem falas que eu falo até hoje, que é da minha amiga lá de sexta série. Nossa, eu carrego ela até hoje comigo, no jeito de falar. Mas agora eu falo igual o Thiago, porque eu tô confiando muito com ele. Então é uma dança. O networking é uma dança. E para ter resultado, você precisa aprender a dançar com pessoas. Thiago, depois, se você puder até ligar a câmera, meu irmão, que eu quero te ouvir falar. Mudo. Tá no mudo. Mas é porque tá rolando uma oração aqui bem na porta, gente. Foguete e tudo. Rapaz, Deus abençoe. Vamos orar, então. Aí por isso que eu tô com a câmera fechada, tudo, mas eu já tô encaminhando para outro espaço já. Daqui uns 10 minutinhos eu ligo o áudio tudo. Oremos. Ó, como pode melhorar, Deus abençoe. Você tá doido.
Então, amores, vamos entender como que nós funcionamos, como podemos fazer networking aqui dentro, como vocês podem se conectar de uma forma genuína e tenham clareza do que precisa, porque daí o que precisa vocês podem jogar ali dentro do nosso grupo, para a gente poder ajudar vocês a achar. E se perguntem sempre quais são as infinitas possibilidades. E deixa Deus trazer pessoas para sua vida. Assim como Deus trouxe a Cris aqui para a minha vida. Como pode melhorar? Eu ainda estou entendendo a nossa parceria, mas eu falo, não, não é possível. Como pode melhorar? Isso existe? Cris, você pode falar? Você está com o teu filhinho. Oi? Vai ter um teaser, né? Uma fala mais específica, né, hoje, né, Ananda? Sim, eu deixei a tua fala agora, até para você poder apresentar o teu negócio, e eu acho que até a forma como a gente se conectou é uma forma de exemplo, porque foi assim. E hoje eu estou ligando para ela do nada em vídeo, entendeu? Bora, me ajuda aqui, me ajuda lá, vamos fechar parceria aqui empresarial, vamos assinar contrato, vamos se ajudar nesse lugar de você faz isso, eu faço aquilo, né? Cada um em cima sentado na sua cadeira, e a gente precisa aprender a se conectar. Então, Cris, meu amor, se você puder comentar o que é o teu negócio e até colocar o que a gente está fazendo aqui um pouco para o pessoal. Maravilha, pessoal. Obrigada aí pela introdução, Ananda. Na verdade, todos os testemunhos aqui, eu falo pitch é testemunho, né? Testemunho de vida, né? Os testemunhos aqui são parte do que a gente começa, parte do porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. E para colocar um pouquinho, né? A gente conheceu aí em network, né, nas redes, principalmente no WhatsApp e também por conta de outros grupos em comum. E aí vim conhecer, na verdade, a marca Doutora Prosperidade me chamou a atenção pelo que nós também estávamos buscando, que é esse ponto de estabilização do crescimento, né? E aí, para contar um pouquinho da história, eu vou tentar ser muito breve, aqui, mas nós viemos de um lugar onde atendemos muitas corporações enormes, né, grandes, assim, até governo, e trabalhando com PDI, né, com pesquisa e desenvolvimento, né, inovação, tecnologia, design, e dentro dessas pesquisas, algumas coisas ficaram claras, como aquilo que eu falei para a Cláudia, né, que falou do problema que ela resolve, né, nas corporações por causa da NR1, mas a gente identifica que não é um problema que as corporações querem resolver, senão não teria lei para isso. Se ela precisasse resolver, ela já tinha resolvido, não precisava de uma lei, né? Mas, e provavelmente isso, na verdade, vai até causar mais problema para as corporações. Né? Essa lei não é boa para as corporações, porque as corporações precisam de consolidação, e para consolidar você precisa de automação, e para automatizar você precisa de inconsciência, você precisa de repetição, você precisa de aquela concentração severa, né? E que não tira o teu foco de jeito nenhum, você faz aquela coisa repetitivamente, de uma maneira absolutamente perfeita, Six Sigma. Quando a gente entra para serviços, então, é modo zumbi, assim, é apertar botão, carimbar, fechar o envelope, enviar 355 mil vezes por dia. Né? E isso é o que dá lucratividade para a empresa. E aí a gente precisa, nas cadeias hierárquicas, das pessoas que fazem aquela condição, entre aspas, desumana de produtividade. Tem, né, de você colocar as pessoas para trabalharem nessas condições, né?
faça chuva, faça sol, que a pessoa tem que ir lá sem questionar, entrar na fila, fazer o que tem que ser feito e acabou. É uma realidade tabu de se falar, mas tem aí pesquisas e números, né? Não sou eu que estou falando isso, é o que o mercado constatou, né? Que a maioria dos gestores de grandes corporações tem um nível de psicopatia. Isso não é pesquisa do MIT, pesquisa da Gardner, não é só eu que estou falando. Isso não é generalizado, como nada é generalizado. Isso não é o único ponto de vista, a única verdade, como nada é, né? Tem várias nuances, várias empresas que conseguem, mesmo operar dentro de uma ordem de grandeza relativamente grande, ou até enorme mesmo, de uma forma humanizada. Tem. Mas, enfim, é um universo desejado por todos, porque é só psicopata mesmo para poder ter coração frio para poder colocar o ser humano como máquina, né, como recurso. Acho que todo mundo esquece que o RH chama recursos humanos, né? Não é humano, é recurso humano como recurso. Assim como o humano é um bloco de papel, humano é um recurso, é um bem, né? É um bem, é uma propriedade. Né? É contabilizado dessa forma, no financeiro, inclusive. Tanto que você corta a headcount para melhorar o EBITDA. Né? E a primeira coisa que você faz, né? Joga os escravos do barco. Afogado. É isso aí. É isso aí. E tem que ter frieza para poder operar um sistema dessa maneira. Tem que ter, né, muita frieza. Então, assim, é um sistema que ele fez o sistema até onde a gente chegou funcionar de diversas formas. A gente tinha uma geração boomer, né, que veio de um boom, né, depois do pós-guerra. Então, a gente tem uma geração que tinha uma mobilidade, inclusive social, até mais fácil, por conta da ordem de grandeza que estava chegando, né, e tudo mais. E nós tivemos aí um crescimento e uma certa estabilidade dentro desse perfil. Mas as gerações estão passando, enfim, as questões estão ficando mais complexas pelo número de pessoas, não por conta de uma superpopulação, mas por conta de uma supermultiplicação de interações, e isso complica as coisas, né? Então, nesse sentido, não dá mais para se comunicar de uma maneira maciça, né, massiva, e gerenciar em massa, você acaba não tendo esse grau de profundidade que as relações humanas não só merecem, como pedem, porque nós somos seres sociais, né? E então, nessa coisa de recurso humano, colocando o ser humano dentro de uma caixa, né, há décadas, a gente acabou, como a própria Nanda colocou, ficando um pouco na mesma. Não tem mais aquele crescimento, e isso, inclusive, no próprio crescimento populacional, porque, na verdade, o que cresce a economia é crescimento populacional. Né? A economia, ela acaba, na verdade, tendo grandes problemas por conta do colapso da população, e a gente está vendo isso acontecer em vários lugares. Enfim, é um cenário super complexo, né? Mas para falar para vocês da onde a gente está vendo, de entender todos esses cenários, de entender que há uma mudança nessa
etaridade, né? Há uma mudança comportamental, cultural e evolutiva em vários sentidos, em todas as áreas, né, da sociedade, né, desde a espiritual até a área financeira, né, e passando por todos os tons de cinza aí no meio. E entendendo todos os cenários, porque a gente estudou, né, desde governo, como eu falei, né, até fábrica de cerveja, passando por banco e um monte de coisa. Então, entendendo isso, a gente fez uma pesquisa, uma não, né? Várias pesquisas dentro do nosso universo, de justamente estimular a criatividade humana e preservar, na verdade, esse indivíduo, resgatar até esse indivíduo, essa pessoa que existe dentro desse universo sistemático que é extremamente complexo, e como que a pessoa pode pôr o seu maior potencial, trazer à tona o seu maior potencial, deixando de ser um recurso e sim sendo um humano, porque o humano como humano numa corporação vale mais do que 1000 recursos humanos numa corporação. E então, como que a gente pode fazer isso? Né? Como que a gente pode aflorar em cada uma das pessoas a sua própria versão de Elon Musk, a Steve Jobs, Bill Gates, embora não seja a minha figura preferida, mas enfim, aí escolham os suas referências, né, em termos de grandiosidade, não necessariamente em termos das suas éticas e políticas e escolhas, tá? Mas no sentido do resultado, no sentido do tamanho do resultado, do tamanho do impacto. Dá para entender que tem pessoas que que têm maior impacto, né? Tem um impacto profundo na sociedade e cada um pode ter o seu tamanho, o seu impacto, na medida do seu tamanho, do tamanho que entende que é o seu tamanho ideal, né? Mas que, no mínimo, essa vida não seja desperdiçada por autoignorância, não falo por ignorância, mas autoignorância, né? Por ignorar a si mesmo, seja por negligência pessoal, né? Seja por falta de crédito, né? Seja por crédito ou creditação, né? E aí muito pela jornada do conhecimento, né? Do autoconhecimento. Por simplesmente não se conhecer, né? Simplesmente não saber quem é. E a gente, além disso, também entende que o mundo é mundo para todos, né? O mundo já é mundo para todos, por Deus já é mundo para todos. A vida já é vida para todos. O que faz a diferença? Obviamente, nós temos uma certa loteria genética, uma certa loteria temporal, local, sim. Mas, ao mesmo tempo, também temos vários exemplos, né, historicamente, de que o homem, sim, pode ser fruto do meio. O homem pode vir a ser fruto do meio. Mas o meio também pode ser fruto do homem. E pessoas grandiosas surgem de lugares inesperados e de situações improváveis. Então, inclusive, isso é pesquisa científica. Um casal de pessoas com Down pode dar à luz a um filho gênio, com QI de gênio. Então, assim, não existe determinação nesse sentido.
pré-determinismos nesse sentido, embora a gente deva passar por uma eugenia fenomenal aí com a tecnologia CRISPR, mas vamos ver. Nos próximos 10 anos a gente deve entrar nas crises, né, termos, né, éticos, até falando. Mas as tecnologias surgirem e as situações ficarem mais complexas e entendendo o nosso posicionamento no meio de tudo isso, de olhar para isso tudo e falar, puxa vida, né? Vai piorar antes de melhorar. Ou não vou falar piorar, mas vai bagunçar muito antes de organizar de novo para uma nova estrutura, né? Vai ter muita bagunça aí. Então, não vou falar piorar, para uns, o que vai ser pior vai ser uma oportunidade gigantesca para outros. E aí, nosso olhar foi justamente entender, tá bom, então aonde que o sol brilha, né? Aonde que é o oceano azul? Aonde que a gente pode ter um refúgio antes da tsunami? Que é aquela coisa, né? Os tubarões, vocês já viram isso, né? Tubarões somem antes de uma tsunami, né? Eles descobriram isso por conta dos rastreamentos, né, que estão sendo feitos em comunidades ali de tubarões, em certos recifes, perto ali de zonas que sofrem por essa questão. E aí, por uma coincidência, obviamente, a pesquisa não era para isso, mas por uma coincidência, eles começaram a pegar esse tipo de informação. Então, os tubarões, eles se refugiam, tubarões, golfinhos também, né? Eles se antes de uma tsunami. Então, horas, né? A gente sabe conectar com esse ambiente de preditivo, de mercado, a gente consegue fazer. Será que a gente consegue, então, criar uma ponte para esse futuro, enquanto embaixo dessa ponte está rolando aquela bagunça, será que a gente consegue cruzar por cima disso tudo? Enquanto isso está acontecendo, a gente pegar o melhor, né, da situação, fazer do limão uma limonada, né? Como podemos melhorar, né? Como a Ana sempre fala. Como podemos melhorar? E aí, foi onde tudo começou. A gente fez um monte de pesquisa dentro da área de neurociência, neuroexperience, e começamos a trabalhar com biomarcadores, trabalhamos com programação neurolinguística e uma série de controles de bioética, enfim, adentrar aí nas questões subconscientes da criatividade, e começamos a pesquisar tudo isso e trabalhar isso ativamente, né, por bastidores, enquanto os chats ainda nos alimentavam, né? Os grandes negócios, as grandes empresas. E aí a gente conseguiu... Oi, Cláudia. Está falando... Tudo bem, desculpa interromper, né? Assim, são interessantes as pesquisas, mas assim, nós trazemos uma programação ancestral muito forte de luta pela sobrevivência e uma manipulação enorme por medo, né? De um castigo, de um pecado, de uma punição, às vezes até, infelizmente, a nível religioso, né? A renda, assim, nós somos per capita, né? A nível sistêmico e governamental, né? Do sistema, não sistêmico. Mas, assim, o autoconhecimento, ele é importante, porque, como você falou mesmo, os golfinhos, quer dizer, nós emitimos frequências e atraímos seres semelhantes pela frequência emitida. Então, quer dizer, nós vibramos. Na verdade, tanto é que os exames, todo problema cardíaco, eletroencefalo, tudo, nós somos, né, emissores de frequências, nós atraímos por frequência e emitimos frequência, e às vezes as frequências, por serem negativas, nós atraímos o negativo para justificar a nossa dor das programações que trazemos da ancestralidade.
Sim, Então, e aí muitas vezes não só uma justificativa, mas uma ancoragem mesmo, né? Às vezes a gente até se ancora propositalmente e inconscientemente, muitas vezes, mas a gente se ancora, né? São as muletas que a gente até repete esses padrões, né? e Propositalmente. sim, no caso, assim, já vi casos, por exemplo, de repetir. Isso é comum, repetir padrão. Só que é aquilo, a mãe, ela tá. Nós, como, infelizmente, né, mulheres, somos. Eu sou mãe, né? Eu sei o que, que é uma gestação. A gente emite bioquimicamente, bioenergeticamente, a esses padrões pelas dores, pelas emoções vivenciadas e as histórias contadas, né? E isso daí, pelo que eu vejo, é a neuroplasticidade, né? Do autoconhecimento de sanar problemas. Porque, como você Perfeito. falou, né? Uma criança, um casal síndrome de Down, ele gera uma criança sem o síndrome de Down. Por quê? Porque naquele momento que a mãe estava no momento da gestação, o que aconteceu? Às vezes ela trouxe históricos que levaram a gerar um filho com determinado problema. E eu acredito que nós estamos nessa época, nessa era, justamente para isso, porque quando a gente cura o passado, a gente liberta o futuro. E o Perfeito. autoconhecimento, assim como é no céu, é na terra, né? É isso que a gente tem que buscar e despertar, né? No caso, as pessoas, muita gente que está ainda assim, infelizmente, né? Doutrinado pelo medo. E é nesse E sentido mesmo, Cláudia, que a gente levou as nossas pesquisas através dessa reflexão aí epistemológica, que a gente conseguiu chegar numa nova forma de raciocínio complexo para lidar com todas essas crenças nuances, limitantes. né? Eu, assim, diria até que toda crença é limitante e o propósito da crença é limitar, faz parte, né, de uma crença limitar. Como se a gente tivesse casting, né, como se a gente estivesse conjugurando um limite, né, dentro daquele espaço-tempo, né, para que a gente possa estabelecer um certo controle. É que, no fundo, se tudo é possível, e a gente precisa acreditar em alguma coisa para viabilizar a não coisa, né, para viabilizar o que não é, né, e aí concretizar o que é. Então, a crença, ela tem o poder de limitar propositalmente, toda crença vai fazer isso. A questão é qual o tamanho da sua crença. É você ampliar, como a Ananda falou, já em algumas vezes, né, e até hoje ela já falou aqui, fazer um update, né, fazer uma atualização do seu mental, né, do seu mindset, para que você possa crescer, né, fazer o próximo estágio. Também ser infinito, ser infinito no finito, né, aqui, em termos de resultado, nesse sentido, pode não necessariamente, pode dar, na verdade, sim, todo mundo já é infinito, entendeu? Mas, de qualquer forma, em termos de materialização, né, nessa esfera que a gente está falando, em termos até de resultados, muito até em relação a dinheiro, a gente precisa entender onde o resultado, né? Porque o resultado ele vai medir, ele vai ser mensurado, né? O que quando você mensura, você já está limitando. Então, a intenção de acreditar, dar crédito para, né? Crer, né? Crer, e aí para ver, né? Então, a gente consegue dimensionar qual que é o tipo de crença, de uma maneira consciente, que você quer optar a ter. Né? Então, o que, na verdade, nós estamos propondo, antes de eu abrir para você, Luciana, é justamente essa cristalização que a gente chama do propósito. Nós fazemos através de análise de sistemas, análise de dados complexos, né, com buscas e uma série de protocolos aí, de automações e com inteligência artificial, onde a gente
faz uma reestruturação, né, uma reanálise, uma reavaliação do propósito de uma pessoa, cristalizando, né, clarificando isso de uma maneira que cria esses limites, essas crenças, né, pondere e coloque os passos de uma maneira visível. E para que isso? Né? A Cristal, no caso que é a inteligência artificial, ela faz uma projeção também, né? E ela tem um viés indo para a inovação disruptiva. Então, ela vai olhar para você, né, para o teu histórico, para todos os dados que estão em volta, né, de você, que de uma certa forma são pilares, são bloquinhos, né, que de alguma forma expõem parte, né, de quem você é, né, e nunca de uma maneira integral, porque, como eu falei, todos nós somos sistemas ilimitados, complexos e abertos, né, então, na verdade, qualquer configuração, né, vai ser limitante, de alguma forma, para estabelecer ordem, né, para estabelecer projeto, para criar propósito, dar valor e trazer significado, trabalhar significado. Então, nesse sentido, quando a gente fala, então, de propósito, né, esse propósito que a gente chama de ontofractal, vem dessa ideia de cristalizar uma visão com alcance potencial, exponencial a respeito desse crescimento, dessa curva de crescimento, que seja um crescimento sustentável e saudável. Porque um crescimento de sucesso sustentável, que é o que a gente chama, né, essa curva de sucesso sustentável, como eu falei, ela não é aquela curva, é a melhor curva exponencial sem quebrar, sem tombar, né, a onda, né, sem quebrar a onda e explodir tudo ou implodir tudo, né, porque o problema realmente de você ficar parado é inanição, né, o problema de você crescer abundantemente num nível até, né, extrapolado, é câncer ou quebrar o dólar, quebrar o petrodólar. É tipo, não dá, né, para ser absoluto, né, ir por um crescimento infinito irresponsável, e também não dá para você, por conta do medo, como a Cláudia falou, também ficar parado e não fazer nada. E com a onda, e sei lá, né, só fingir que não está vendo, né? Tipo, dançar a dança conforme né, a música toca, e não, eu só trabalho aqui, não é comigo mesmo, né? Eu só correspondo aqui no mínimo das expectativas. Então, como que a gente pode explorar essa curva potencialmente exponencial, sem quebrar, né? Então, seja saudável e que tenha um crescimento ainda assim exponencial, mas dentro daqueles parâmetros uma disruptura controlada, percebe? Assim, como que a gente vai inflando a bolha sem ela estourar, né? Sem que ela não estoure. Então, a Cristal tem esse nível de inteligência, e tudo começa pela cristalização do propósito, pelo mapeamento do propósito. E eu até quero mostrar aqui para vocês para que vocês vejam, tá? Que vocês podem fazer uma demo aqui gratuita, tá bom? E colocar aqui nome completo, e-mail, contar um pouco sobre vocês. Vocês podem fazer o teste, pode fazer um teste fictício, um teste realista, pode essencialmente colocar o teu perfil do LinkedIn para ver que mensagem que você está passando, que propósito que você está passando
porque ela tem uma visão analítica que está em volta do próprio mercado que você habita, né? Então, ela vai entender esse panorama de uma maneira ecossistêmica, né, para entender quem você é e dar um direcionamento ou uma releitura do seu propósito, ou que a gente chama dos nanovalores, né? A combinação de todos esses nanovalores é que, na verdade, vai dar o canvas do propósito. Tá? E a gente já tokeniza isso, porque futuramente isso vai virar a base para um complexo de net worth, né? Que não é só network, mas é net worth, né? É validar, traduzir esse valor, né, para o humano deixar de ser recurso, mas ser valor, né? Direto, intrínseco. E então a intenção é que a gente traga essa ferramenta para dentro da Doutora Prosperidade, principalmente da rede GSN, para que a própria Cristal possa fazer esses matchmaking e, como ela falou, entenda o projeto do outro, entenda quem é o outro, entenda o negócio do outro, através do canvas do propósito, isso vai ficar cristalizado, né? Crystal clear, né, em inglês, como se fala, vai ficar claro e cristalizado, cristalino, para todos poderem identificar os seus valores e aonde que tem esses matches, né? E a gente vai poder trabalhar a própria Nanda, né, e a Vanessa, e assim como as outras, o próprio Thiago, né, nas terapias, a Elisângela também, nas orquestrações ali, né, de gestões, no administrativo e no aconselhamento, vão poder trabalhar de maneira mais eficaz, né, não só eficiente, mas bem eficaz, em relação ao negócio de cada um. Então, aí depois a gente vai trazer outras tecnologias que a Cristal trabalha todo o planejamento financeiro, trabalha todo o planejamento estratégico, e vai trazer para vocês, então, já essa visão em alinhamento já a todas essas mudanças tecnológicas, porque, como eu falei, ela tem uma inclinação à inovação disruptiva, então ela vai trabalhar isso também com vocês, para que vocês tenham essa visão de potencial, de, poxa, para onde que eu posso levar o meu negócio no meio de toda esse calhamaço tecnológico aqui, né? Para que você mantenha a sua essência e combine com o ecossistema que você habita, né? E então, eu vou até, depois ali no grupo, passar para quem já está aqui, um cupom aqui para que vocês possam utilizar exclusivo aqui para a Doutora Prosperidade, nessa página. Eu também vou colocar aqui na descrição, para que vocês testem e comecem a entender. Obviamente que vocês também podem fazer para outra pessoa, então é muito legal também utilizar o Canvas do propósito para se você vai prospectar alguém. Eu vou fazer networking com uma pessoa, eu não conheço essa pessoa. Você vai, como a Ananda falou, no LinkedIn, você vai para o perfil da pessoa no LinkedIn e você entende essa pessoa de um ponto de vista como recurso humano. E, pelo ponto de vista da Cristal, você consegue aprofundar pelo ponto de vista humano, né, com muito mais significado e valor daquela pessoa como, não como recurso, mas como valor. Né? Então, os valores daquele ser humano. O que aquela pessoa atribui significado na vida dela. Né? Profissionalmente falando, sem dúvida nenhuma, que a gente inclina, mas lógico, a gente usa até o Canvas do propósito até para filosofar, né? Teve antes da gente lançar a Cristal no mercado, a gente estava fazendo uma série de pesquisas com ela para ver se, sei lá, se a gente estava libertando alguma Pandora, né? Porque inteligência artificial é complicado. E aí a gente colocou um perfil psicopata
na Cristal como Canvas, e a gente fez o processo mais ambicioso do universo, assim. E foi muito interessante a filosofia, né, da linha de pensamento com a Cristal, e acabou indo para a filantropia. Então, a extrema ganância, em combinação com um sucesso sustentável, para que seja sustentável, a extrema ganância precisa resultar em filantropia. Ela é necessária. Então, aí a gente falou, poxa, que bom, né? Que vem os gananciosos, então, né? O sistema está seguro. Então, vamos libertar, né? Então, foi muito interessante esse processo. E eu quero convidar todos a participar para que a gente possa, nas próximas semanas, a cada momento, a gente está implementando novas tecnologias de comunidade, trazendo a comunidade toda para uma tecnologia nova de gestão de comunidades, que eu, inclusive, falei para a Cláudia. Quando eu falei para a Cláudia, eu falei que caminha, a voz interna fala, a verdade. Tem mais alguma coisa para você mostrar dessa página? Daí, gente, essa página vai ficar também conectada aqui dentro da descrição, tá? Isso. Bom, não, na verdade, assim, tem a questão da comunidade que a gente está implementando, né, aos poucos, mas que, de repente, vocês vão vir um dia e aí já vai estar toda a comunidade, né, sustentada aí, para que vocês possam todos se conectarem de uma maneira mais até íntima e protegida, né, desses ruídos algoritmos das inteligências que estão acontecendo no Instagram por trás, os algoritmos que estão justamente derrubando as contas, como o pessoal tem falado, estão boicotando certas pessoas, né? Então, esse ambiente mais afastado, né, desse ambiente público aí controlado por interesses que não tem nenhum reflexo com a nossa realidade mais imediata aqui, no nosso canteirinho aqui chamado Brasil, né? Na nossa fazenda enorme chamada Brasil. Então, a gente tem a possibilidade de trabalhar isso de uma maneira mais autêntica, mais íntima e mais proposital, alinhada com as nossas culturas, nossas éticas e valores aqui como brasileiros, né, ocupando esse cenário que a gente ocupa dentro do cenário global, né, não ficar tão escravo ou à mercê desses movimentos que estão acontecendo nas redes por aí. Então, a ideia é realmente a gente ir trazendo mais e mais pessoas e unificando as comunidades, e vocês também vão poder fazer as suas comunidades dentro desses ambientes, as suas comunidades privadas, e a gente criar uma grande nova mídia descentralizada, que a ideia é descentralizar, né, para que nós possamos ter mais força ainda, justamente pela inclusão e capilaridade desses poderes em rede, né, e que a Ananda traduz isso muito bem pela Doutora Prosperidade, a Rede GCM. A gente também tem algumas comunidades nesse sentido, e a intenção é que cada um, como a Ananda já tem trabalhado isso, crie as suas próprias comunidades, e a gente vai ajudar isso na parte de tecnologia, para que vocês possam fazer isso com um certo controle, vou colocar assim, mas é um apoio tecnológico para que, como a Nanda falou, em momentos onde você não consegue mais contar, né, porque tem muita gente, ou tem muitas trocas, você perde a conta, para que você não fique perdido, mesmo que realmente as contas no 1 a 1 estão, entre aspas, um pouco mais né, não tão visíveis, mas que você tenha a unificação, e isso, a tecnologia vai fazer todo esse fluxo de caixa, vai fazer toda essa visão, né, de apoio operacional, de likes, controlar, enfim, visões do vídeo, não vídeo, né, compartilhamento, reviews, enfim, né, todos os recursos que uma comunidade precisa para realmente prosperar. Deixa eu pegar um ponto aqui, só para trazer um pouco da realidade do que eu vivo aqui como
mentora nessa parte de finanças. Eu, com a doutora Prosperidade, chegou um momento que eu estava tão no piloto automático de ter que fazer, que quando eu fui olhar para o meu plano, não lembro qual gatilho que aconteceu. Eu fui pegar todos os meus papéis e falei, nossa, mas para onde que eu estou indo? O que que eu estou modelando? Eu me perdi. O que acontece? Com essa enxurrada de informações que estamos sendo bombardeados o tempo inteiro, de verdade, a gente tem uma comunicação, quando a gente faz, de uma forma mais incisiva aqui dentro das nossas comunidades. Eu chego a mandar 4 mensagens para a pessoa um dia depois do outro. Tem pessoas, e são mensagens, não é só copy, compre, compre, compre. A gente tem nossos lançamentos, a gente tem nosso serviço. Se quer saber nossos serviços, entra aqui no nosso site para entender. Chame, está precisando de ajuda financeira, chame a gente. Mas isso que a Cris trouxe é algo tão sério que a gente está indo para uma superficialidade de relações desde o nosso lar, negócios, clientes, todas as pontes de conexão, fornecedores. A gente não está tendo profundidade nem dentro de nós mesmos. Então, é muito fácil nós nos perdermos porque ninguém nos ensinou a nos acharmos. Então, isso que a Cris trouxe do campo do propósito é para vocês começarem, vou só colocar da minha forma, né, Cris? Começarem a se achar. Por quê? Quando a gente olha para um monte de gente perdido, é porque não pôde se experienciar em locais diferentes. A gente falou isso na comunidade, a gente tem um texto no blog que fala sobre qual que é o nosso... Deixa eu pegar aqui, amores, porque ele está muito fofo essa parte aqui, hein? Ó, deixa eu puxar aqui só o site aqui também nosso, para vocês darem uma olhada. Se vocês entram na home www.draprosperidade.com.br, aqui a gente tem nosso blog e a gente está com todos os nossos conteúdos autorais aqui dentro. Esse encontro vai gerar um conteúdo, vai gerar outro conteúdo. É a parábola dos talentos. Então, quanta gente não está nem entendendo aonde que enfiaram os talentos do ser humano. Ainda mais converter isso em negócio, ainda mais converter isso em dinheiro, ainda mais converter isso em escala. Se a gente não faz uma imersão, investe em nós como PF, para o PJ surgir de uma forma que tem que ser. Porque quando eu olho para a minha história, eu falo, cara, eu vendo prosperidade desde 18 anos. Eu ficava gritando lá em Santa Felicidade, lá em Curitiba, lá. O bolão da Mega, o bolão da Mega. E sábado o dia inteiro, amores. Eu tinha uma férias no mês. Deem uma olhadinha depois nesse texto aqui, o que a parábola dos talentos nos ensina sobre dinheiro, coragem e prosperidade. Ficou bom, hein? Nossos conteúdos estão muito bons. Entendam, porque é sobre talento que a gente nem sabe onde que está o talento, é sobre um desenvolvimento, que eu estou falando que a doutora Prosperidade chegou no meio da jornada dela, eu tinha me perdido. Porque qual que é o problema? A gente está com informação muito picada, a gente não tem informação básica de matemática, de fluxo de caixa. E quando eu fui ensinar ali a Vanessa a mexer com Excel, terapeuta mexer com Excel, eu falei, meu Deus, Vanessa, sério que você não sabe esse negócio? Eu comecei a me entrar em desespero. Ainda bem que eu tenho o Thiago para me acalmar, para interferir. Ainda bem que tem a Elisângela aqui também, para compartilhar as coisas. Porque a gente não sabe o básico. E o básico é gestão, e o básico é operacional. Imagina o estratégico que a Cris traz. Então, a gente precisa entender em nível de plano,
desde qual que é o nosso plano original, para a gente sair dessas caixas que foram enfiadas para nos aprisionar. E daí tem um monte de gente com uma vaca desse tamanhinho, chorando os pitanga ainda porque só tem um queijo e um pãozinho, sendo que poderia construir castelo com a criatividade que nos foi podada. Eu estava aqui com o meu livro aqui, ó, que interessante. Estava até mexendo nisso. Ó, caligrafia para relaxar. E eu estava lá, aqui, ó, com a minha filhinha aqui, ó, desenhando. Ó, que legal esse último aqui, ó, sem medo. Ó, eu que fiz, ó, gente. Sem medo. Fazer um troço desse aqui dá um monte de insight. Só que a gente está o quê? Copiando e colando, amores, negócio. De uma forma burra, tosca, porque a gente não sabe matemática. A gente não sabe mexer na porra do Excel. Abrir uma linha. Eu falo, pô, vou ter que ensinar. Daí eu estou fazendo parceria com a Cris, a gente vai pegar todo o mecanismo dela, a gente vai implantar isso daqui, a gente vai começar a servir vocês. Com inteligência artificial, com a tecnologia plugada. Só que quem quer inovação? Nós. Quem imputa informação na IA? Nós. Sabe o que tem? Um monte de gente com o chat GPT. Aí faça para mim um post pro mês inteiro no Instagram, e vai lá e pay no Instagram. Fala, meu Deus, você não sabe que tinha que ter um domínio, criatura? Você tem uma empresa, não tem um domínio? Ai, parabéns para você, 1 milhão de... Então, assim, a gente precisa se despertar, e esse é o ambiente. O GCN é um ambiente para despertar interno, externo, PF, PJ, e investir até dar certo. E não ter medo do crescimento, mas estar conectado com as pessoas que dão crescimento de verdade, porque o que tem lazarento que só fala que cresce e não cresce é porcaria nenhuma, e tem um monte de gente caindo em um monte de golpe da promessa falida. Empresa é gestão. A coisa mais difícil para nós, como empresas que vendem gestão, porque eu vendo gestão, eu vendo organização, em todos os níveis, é que vocês compreendam que precisa investir em gestão. E daí, Cris, o que acontece? Hoje eu fiz uma reunião com uma das nossas mentoradas, líderes de comunidade. O que aconteceu? Eu falei, tá, 2 anos, não sei o quê, tá todo mundo tentando transitar de carreira há 10 anos, há 15 anos. Vá cagar! Quantas consultorias? Eu faço a seguinte pergunta: quantas consultorias empresariais você já contratou para o seu negócio? Nenhuma em 15 anos. Você falou, você estava fazendo o quê? Como que cresce negócio? Ah, com mentoria de como viraliza um post no Instagram. Daí a gente tem que fazer assim, ó. O que acontece? Investe todo o tempo no Instagram. Não estou falando mal, tem gente que dá resultado. Só estou colocando exemplos, porque a massa está ali. Eu estou indo nesse grupo de networking que eu me conectei com o Carlos, vou lá de novo agora segunda, com a Cris. Eu tenho outras redes aqui que eu faço parte. Eu incito vocês a fazer parte de mais redes, quanto mais melhor, mas as certas também, das que dão ROI, resultado. A gente chega lá e eu estou tentando converter, né? Eu falo, olha, entra no meu site. O pessoal não sabe entrar em site. Qual que é o teu Instagram? Qual que é o teu Instagram? Qual que é o teu Instagram? LinkedIn, pecado. Quantas pessoas sabem usar LinkedIn? E a coisa mais linda, mas por que tá no LinkedIn? Eu tenho uma mentoria de vendas dentro da Doutora Prosperidade, que eu despluguei ela agora, mas que a gente ensinava a prospectar pelo LinkedIn. Daí o que acontece? O pessoal tá lá. Instagram, chega o contato do tráfego, investe em tráfego para crescimento. Chega o lead lá, não sabe vender. Não sabe precificar. Não tem serviço certo. Não sabe nem... Tem gente que não salva nem o contato.
Eu estou fazendo uma engenharia de contatos cabulosa aqui hoje, né? Sem todas as ferramentas do mundo possíveis que a gente está na nossa evolução aí agora para Inovate. Eu falo, gente, quando eu abro os contatos dos empreendedores aqui da doutora, dos clientes, não sabe nem onde que está esse número, gente. Eu quero morrer. Você vai dominar o quê? Você tem que dominar seus números. Tem que saber onde estão as informações. Daí eu faço outra pergunta. Qual que é? Você tem sistema de gestão? O que é um Word, teu sistema de gestão? É um grupo de WhatsApp, você com você, seu sistema de gestão? É um bloco de notas, seu sistema de gestão? Eu ensino hoje sistema de gestão aqui dentro. Vou dar um curso também sobre isso. Mas é onde a informação está. Daí, Cris, o que acontece? Maior objeção do universo? Não tenho tempo, não tenho dinheiro. Não tenho tempo, não tenho dinheiro. Quem que contou? Você vai morrer agora, na minha frente, que você não tem tempo? E quando que você vai entender que você escolhe o que você quer fazer agora? Ah, você não é livre. Você não tem poder de escolha. Daí vem também o Thiago, né? Descascando a cebola, né, Thiago? Fazendo as perguntas ali para trazer clareza. Então, a gente precisa começar a entender, a investir em estrutura, investir no nosso negócio, investir no nosso domínio, investir em nós mesmos, entender um pouquinho sobre qual é o nosso propósito. Se a gente não entender do propósito, Cris, se eu não tivesse entendido o meu propósito lá atrás, você acha que eu tinha sustentado até agora? Ah, era objeção em cima de objeção. O que move montanha? O que tira obstáculo da tua frente? O teu propósito. Cris, vou virar sua só publi aí, só seu marketing. Eu tô falando que eu vivo, por isso que eu comprei tuas ideias. É o propósito que vai sustentar o seu negócio. E por que tem gente com plano B, C, D, E, A, W? Eu não entendo, não sabe nem. Pula de fórmula em fórmula, de guru em guru, né? E assim, lógico, dá para ganhar dinheiro com o que chama em inglês, fala side hustle, né? Que esses pequenos negócios, pequenas coisinhas, né? Vendendo pequenas coisinhas, dá. O que a gente identifica, né? Que, na verdade, não é nem a gente, na verdade, tem uma das maiores pesquisas sobre felicidade e satisfação, né? Não só felicidade, mas satisfação. Não aquela felicidade de, tomei um sorvete, né? Recebi um like no Instagram, não, mas a felicidade satisfatória, né? Satisfação de vida, da realização de vida. Então, foi feita, foram mais de 50 países, enfim, tal, levou quase 50 anos, foram várias gerações, incluindo pessoas que já foram presidentes de países, até pessoas que já foram moradoras de rua e viraram empreendedores, né? Ou vice-versa, perderam tudo. Então, assim, vários tipos, tá? E a única coisa, duas coisas vieram dessa pesquisa bem interessantes. Um indicador de sucesso financeiro era a leitura na infância. E era o único indicador comum que dava para dar mensurar e dar previsibilidade em termos de capacidade de criar riqueza, né? E a outra coisa é que isso, na verdade, não importa. No final da vida, as únicas pessoas que realmente puderam classificar e qualificar como satisfeitas não teve nada em relação à riqueza, muito menos financeira, né?
e sim as relações humanas que aquela pessoa conseguiu conduzir, preservar, né, manter e aprofundar. Essa era a única mensuração comum da realização, era a qualidade, nem a quantidade, mas a qualidade das relações humanas que as pessoas conseguiram manter, né, e desenvolver durante a vida. Né? Basicamente, capacidade de fazer amigos, né? Não só amigos, tipo, fiel, né? Amizade fiel, né? Não aquela amizade... por isso que a gente está falando de fazer network, né? Não network, né? Então, que é uma rede de valores, não uma rede de trabalho, né? Mas uma rede de valor. Nem sabia que existia esse nome, vou falar da minha ignorância aqui. Mas Depois ela escreve para mim, perfeitamente. quero mudar o nome da rede aqui. Cabe perfeitamente para você. Eu não sabia que existia. Você já faz, né? Você já vem fazendo. Então, tem essa intenção de realmente criar valor. E aí, então, por que não, já que você... Não é uma questão de não ganhar dinheiro, né? Não, nunca foi isso. Mas já que você vai ter que ralar, por bem ou por mal, imagina fazendo 30 negocinhos pequenos, vendendo qualquer coisinha na internet, ou rebolando qualquer dancinha no TikTok para poder faturar seja lá o quê. Gente, assim, negócio por negócio, tem site internacional que mulher dá para vender pelo de lugares estranhos por $50.000. Então, gente, não é por causa nem de, sabe, dá para ganhar dinheiro de formas e formas, entende? Então, assim, dinheiro por dinheiro não gera valor, né? Já que você vai ter que você vai fazer alguma coisa, por que não fazer alguma coisa que gera valor, que cria esse legado? Porque no final das contas, você vai acumular, 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 e tá cheio de gente que acumulou e tá cometendo suicídio. Ou assassinato, enfim. Então, não, o ponto nunca foi o acúmulo de dinheiro só pelo dinheiro por conta disso. Se você não souber o significado do dinheiro que você está acumulando, esse dinheiro vai trazer valores que estão fora do seu controle. E aí está aqui a Luciana, né, e mais outras terapeutas aqui de plantão para falar o que isso pode representar, né, em termos de toxicidade na energia que vai rodear você, né? Em diversos âmbitos aí, né? Até às vezes no seu cachorrinho, né? Então, enfim, né? Na tua casa, você quebra a casa, Cris. É. Eu tenho uma cliente que ela estava tão, entendeu? Assim, tipo, na energia tensa, densa. Ela estava quebrando tudo de casa, ela encostou na mesa e plum, R$ 5.000 ali, ter que pagar o tampão da mesa. Então, é um negócio que você somatiza essa tua energia de estar em lugares totalmente equivocados, você somatiza desde o teu corpo, que você vai parar imediatamente no hospital, e daí vem as doenças que são só né, o desequilíbrio de tudo isso, do teu sentimental, do teu mental, de você estar fora do teu propósito. Teu animalzinho, tua família, reverbera no raio, em todo o raio. Né, Nanda? Como diz aí, é uma coisa assim que eu escutei de um herveiro, tá? Ele não tem vínculo com religião, mas ele tem um conhecimento muito grande de ervas, e é um rapaz novo, e ele falou uma coisa muito certa. Tudo é energia. Então, se você está numa energia vibracional aqui, de só quebração, de desgosto, de tristeza, falta de propósito, falta do autoconhecimento, falta da gestão melhor do seu tempo, da harmonia do espaço em que você está,
você vai trazer aquilo ali. Se você observar, é no dia a dia. A gente quebrou um copo, você já entra num abalo, né? Pelo menos eu, né? Que eu fui criada, eu sou neta de mineiro, então é aquilo assim, quebrou um copo, melhor quebrar o copo do que quebrar a vida. Aí você já entra no processo. O que está quebrando, gente? É uma crença? É, mas ela acaba desestruturando a pessoa, ela acaba desestabilizando. E, olha, eu vou ser muito sincera, tá? Eu estou ouvindo sobre a Cristal, mas eu ia dar minha opinião, mas eu vou dar a opinião dela na próxima reunião, porque primeiro eu vou testar, entendeu? Eu vou lá testar, que eu sou muito dessas, sabe? Eu sou muito, eu sou uma pessoa sagitariana, então eu vou muito aqui pelo número, tem que ser pelo é aquilo ali, beleza, deu para comprovar? Show. Se não der para comprovar, vamos analisar o outro lado. Sou muito espiritualizada assim, porque é aquilo que o número não me comprova, mas ele acontece na minha presença, e eu não consigo explicar, eu consigo entrar no meu processo da espiritualidade. Esse é um fato. Mas, então, eu vou entrar na Cristal, vou dar uma olhada, porque eu também sou muito adepta a essa coisa de você experienciar, de você estar ali junto com tudo que lhe é disponível, porque dentro do meu aprendizado, tá? Dentro do meu aprendizado, até a tecnologia, ela está além do nosso espaço físico e da nossa encarnação. Ela transpassa, né? Eu tenho um pouquinho do conhecimento do kardecismo e nele vai dizer que lá no astral existe um mundo totalmente tecnológico, totalmente com tudo sendo ali cuidado, tratado, e muita gente trabalhando em prol para que isso chegue até a gente. Mas o que são? São espíritos que já evoluíram em muito ali e que vão trazer isso, mas nós ainda não estamos preparados. Então, mesmo eu sendo alguém bem espiritualizada, eu acredito que a tecnologia e o avanço dela vem para isso. Então, eu vou testar a Cristal e aí depois eu vou dar minha opinião, porque eu sou meio intrometida, né, Nanda? Eu vou lá, vou falando. Eu só preciso estar na reunião, né? Ultimamente eu ando meio por fora, mas eu vou estar por aqui. Mas gostei da explanação, vou conhecer. Galera, vamos juntas, né? Porque não é só eu que vou falar da Cristal, né? Vamos todo mundo lá falar da Cristal, experimentar e cada um colocar aqui a sua opinião. Eu acho que vai ser interessante. Eu gostei desse desafio aí, entendeu? Ô, Lu, a gente está tudo cristalizado aqui já. Imagina, Você não fez isso comigo sem minha autorização, né, bonita? Não, tá só a equipe cristalizada. Só a equipe que está cristalizada, mas agora a gente está implantando tudo, então a gente está passando pelo processo. Mas realmente daí a gente vê, são os upgrades aqui que a gente está evoluindo aí com os nossos mentorados, né? Sim, então a gente tem bastante coisa aí para trabalhar. Cris, faz teu fechamento, então, teu convite para eu encerrar aqui o nosso encontro, para ver se eu consigo encerrar no horário. Vamos se lá. deixar, eu fico falando. A Nanda encerrando no horário, tá show. Eu gostei, vamos lá. O convite, na verdade, a Luciana já fez, melhor do que eu ia fazer. Convidou todo mundo aqui para fazer o desafio de conhecer a Cristal e trazer as suas opiniões, dúvidas, questionamentos, enfim, venham aqui, né, para a próxima aula. E aí eu até vou aproveitar, porque aqui no chat eu mandei um vídeo, né, de uma aula que eu fiz até para um amigo eu fiz MBA em Branding, né, e aí a gente fez o propósito aplicado à marca pessoal, né? Na verdade, a marca, né, mais voltado para a marca pessoal, que eu acho que é muito o que a Nanda estava falando agora no começo. Então, eu fiz a conexão aqui também, porque é interessante, no final do vídeo, a gente ainda fala do Marketplace de Ideias, que é uma
das plataformas que a gente vai também implementar aqui na comunidade, para que haja uma vitrine dos negócios de todos, né, que todos possam fazer os seus pitches e deixar seus demo days, e fazer, depois de passar pelo processo que a Nanda, junto com a gente, vai fazer com essa parte de fundamentação do planejamento estratégico de uma maneira mais estruturada para quem quiser escalar e realmente entrar nessa outra frequência aí de novidades, né, do mercado e tecnologia, e fazer essa transformação tecnológica também, participar ativamente, inclusive, dessa transformação que a gente está passando com as IAs. Nós conseguimos, com a Cristal, trabalhar como uma base para que vocês possam criar suas próprias inteligências artificiais com base no que a Cristal faz. Então, assim, o futuro não tem falta de trabalho, a verdade é que só vai ter quem quer viver a vida com propósito, realmente inovar com propósito, e de uma maneira estruturada e tecnologicamente embasada, não é propósito Ikigai, tá? Embora muitos usem, a gente entende que tem um fundamento até mais filosófico, na verdade, mas nós estamos falando aqui de engenharia de dados, tá? Então, assim, Big Data, né? São pesquisas que a gente trabalha com grande volume de informações, e esse mundo justamente complexo e volumoso que a gente vive, né? Crescimento, ele é volumoso por si só, exige que você tenha esse tipo também de coordenação, né? Você tem que ter uma coordenação digitalizada e automática para poder conseguir levar justamente a sua humanidade para as relações, porque o negócio fica automatizado, mas as suas relações ficam verdadeiras. Então, esse que é o diferencial. E aí, trabalho não tem. Enfim, assim, agora é daqui para frente, para sempre, para deixar legado e que cada um tenha essa centelha de ser um evento, né, uma estrela aqui, um cosmos, né, um universo por completo, e a gente fazer várias explosões aí, né, positivas no mundo. Então, fica aqui o convite para vocês também verem o vídeo. No final, eu explico, né, que o Marketplace de Ideias tem até a versão da Cristal em chatbox. Ela é um pouquinho limitada, porque é gratuita, é aberta e tal, mas ela conversa com vocês um pouquinho mais sobre o propósito. Então, se vocês fizerem o demo primeiro, depois conversar com a Cristal via chatbot ali no Marketplace de Ideias, em cima, né, filosofar um pouquinho em cima, né, do teu demo, e aí você voltar e fazer o teu canvas completo, pode, de repente, revelar mais coisas que você sozinho falando, só no seu intuitivo ali, de fazer aquela biografia, já como a Nanda falou, né, aquela autobiografia já viciada, né, na caixinha que te colocaram para você falar, o papagaio falar aquela história que você conta desde sei lá quando, né? Ou de gerações em gerações, né? As histórias que você repete das gerações. Então, passa ali e nas tecnologias ali, essas são tecnologias que são humanizadas, então a Cristal é uma IA humanizada, vocês não vão encontrar igual no mercado nesse sentido. E fico à disposição, né? Me chamem, se eu falei no grupo, me acionem, até lá, mas espero todos na semana que vem para a gente fazer a próxima rodada. Perfeito, então, amores. Se vocês puderem entrar lá dentro da comunidade, colocar como que foi o encontro aí para vocês. A gente está buscando sempre melhoria, mas provavelmente seja essa pegada mesmo de fazer o encontro com o pitch, conhecer os negócios, a gente começar a frequenciar e entender as nossas bases, nossos alinhamentos, nossas filosofias, para a gente estar todo mundo na mesma página e conseguir ter resultado aqui dentro. Então, a gente está buscando sempre parceiros como a Cris, como o Fernando, como vários aqui já foram se apresentando ali para mim, para a gente poder construir isso de uma forma com propósito, verdadeira, sem a pessoa se deslocar de si mesmo. Esse que é o nosso maior problema. A gente se desloca de nós mesmos, nós nos perdemos no meio da profissão e da pessoa física, das relações,
e aqui a gente está usando as relações para nos ajudar a voltar. Então, parceria com a Cris é sobre isso. Se vocês puderem se inscrever no nosso canal do YouTube, a gente está cada dia mais buscando colocar mais conteúdo aqui dentro. Estamos crescendo de uma forma 100% orgânica até então. Entrem no nosso site para entender um pouquinho mais do nosso trabalho. Se puderem estar nas duas comunidades, vai ser incrível. Muitos aqui estão nas duas comunidades. A ideia é a gente profissionalizar comunidades cada dia mais para ter mais tempo e mais dinheiro, profissionalizando e organizando todas essas informações. E a Cris aí com a Inovate vai ser o portal e a inteligência para que isso aconteça e a tecnologia para que isso aconteça. Estamos fazendo a nossa parte, façam a de vocês, se conectem, use o grupo para falar no privado, para falar no grupo, para se engajar. E se tiver algum tema que faça sentido para vocês ouvirem, coloquem aqui que eu vou dizer. Eu comecei com um tema, mas depois a gente foi para outro, e depois eu vou pensar que tema que eu vou colocar aqui agora. Mas contem aqui nos comentários como que foi para vocês receber esse conteúdo. A ideia é a gente estourar o nosso cabeção para a gente ir além, e não fiquem com medo de ir além, porque além sempre tem alguém ali do além. Então vocês nunca vão ficar sozinhos, só se vocês quiserem mesmo ficar sozinhos, tá? Sozinho é uma escolha. Se vocês quiserem ficar sozinhos, é só uma escolha. Mas entendam que a gente tem uma galera aqui muito linda, maravilhosa, que eu tô amando conhecer cada um. É isso então, amores. Muito obrigada. Tamo juntos.